A filosofia escolástica, ela se desenvolveu ali por volta do século VIII depois de Cristo. Um grande representante ou que deu início à escolástica foi Severino Boécio. Mas, antes de aprofundar neste assunto, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Boécio, ele é de família patrícia, ou seja, uma família nobre. Ele perdeu seus pais bem cedo e teve que morar com seu tio. Não se sabe muito bem como Boécio conseguiu aprender grego, mas sabe-se que talvez ele tenha ido para Atenas e aprendeu a filosofia grega. Boécio, no período que ele estava vivendo, era de profunda barbárie. Tinha acontecido a queda do Império Romano Ocidental e o Império Ocidental foi dividido em pequenos reinos. Esses pequenos reinos ficou a cargo dos godos. Tinha os godos, visigodos e ostrogodos, ou seja, os godos do leste e os godos do oeste. Eles eram conhecidos também como vândalos, que normalmente dizem na história que eles foram os responsáveis por invadir boa parte do Império Romano. E assim, os reinos foram criados por eles. Até então, o que nós conhecemos hoje como Igreja Católica era uma igreja que já estava tendo uma certa hegemonia religiosa. E ela tinha uma habilidade de transitar entre os reinos, mesmo que eles estivessem em guerras uns com os outros, porque a igreja se tornou um foco de uma base de dar uma forma de unidade entre aquela diversidade que existia. Boécio, ele, com sua inteligência, com sua capacidade, ele percebeu a decadência cultural, moral, religiosa e também a decadência educacional. Como um bom professor ou como um bom filósofo, ele automaticamente começou a se preocupar como ele poderia salvar a educação. Ele começa a traduzir o Isagoge, que é de Porfírio, sobre uma introdução às 10 categorias do filósofo Aristóteles, que são elas: essência, quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, posição, estado, ação e paixão. Ou seja, para introduzir a escolástica, Boécio ele faz traduções do Isagoge, um manual para a introdução da lógica de Aristóteles, ou dos tópicos. Que Aristóteles ele foi um filósofo grego que ele ajudou muito para nós hoje termos a capacidade de desenvolver um bom raciocínio. E Boécio via que para desenvolver de forma educacional também precisa desenvolver um bom raciocínio. Então ele pega o Aristóteles como uma base para salvar a educação. Então Boécio, junto com o reino de Teodorico, um godo, ele se torna quase o que conhecemos hoje, ministro do governo. Mas Boécio, ele cai em desgraça, porque ele é acusado de estar conspirando contra o rei Teodorico. Então, ele é preso. E na prisão, Boécio ele escreve uma das obras filosóficas mais famosas na história da filosofia. Porque naquele momento de prisão, por ser acusado de feitiçaria, crime de traição contra o governo, Boécio ele percebe o infortúnio da vida. E a preocupação dele era com seus filhos, porque ele tinha filho. Ele falou assim: eu estou sendo perseguido, será que meus filhos e minha esposa também será? Nesse momento, Boécio ele começa a pensar lá na prisão e escreve Consolação da Filosofia. A filosofia aparece para Boécio como uma mulher.
aconselhando ele naquele momento de solidão, de desespero. Boécio ele resgata uma coisa que é dos filósofos estoicos, que eles viam a filosofia como uma terapia. Ou seja, a filosofia era vista como uma conselheira para alguns filósofos. Ou seja, para os estoicos, você tinha que aceitar o destino que te apresentava. Então, nesse momento, Boécio, mesmo sendo cristão, Boécio, em consolação da filosofia, ele nem aborda sobre Jesus direito. Ele nem aborda sobre doutrina cristã. Ele aborda de forma reflexiva, na voz da filosofia, a filosofia o aconselhando sobre a existência. Então, consolação da filosofia de Boécio vai ser dividido em tópicos. O tópico 1, roda da fortuna. Um dia você pode ter riqueza, mas outro dia a riqueza pode ser tirada de você. E a filosofia aconselhava a Boécio que ele não tinha que se preocupar com a fortuna, porque a roda da fortuna girava e você poderia perder tudo. Exemplo, você está bem aí na sua casa. Automaticamente, seu dinheiro está lá na conta. Se a roda da fortuna girar, talvez o governo pode tomar seu dinheiro. Você tem sua casa, mas sua casa pode ser invadida. Ou seja, a roda da fortuna é a capacidade de lidar com a sorte ou com o azar. Então, a filosofia começa a aconselhar Boécio dessa forma. E o segundo tópico é a beleza física. Ou seja, Boécio na prisão, aquilo que era bom para ele, era uma pessoa coradinha, bonitinha, Boécio está preso. Ele percebe que a beleza física, ela é passageira, ela não é eterna. Ou seja, ela pode um dia acabar. Ou seja, você aceita que as coisas elas se esvaziam, elas correm pelas suas mãos. E por último, Boécio coloca a busca da felicidade. Os filósofos estoicos, eles abordavam que a felicidade não está fora. A felicidade está dentro da pessoa. Quando a pessoa ela tem a capacidade em desenvolver virtudes que lhe capacita para lidar com as dificuldades da vida. Ou seja, a virtude é o que garante a felicidade do homem, mesmo quando ele está em uma prisão, como foi o caso do Boécio. Boécio foi assassinado. A história de Boécio se parece muito com a história de outro filósofo, de um filósofo estoico, que é o Sêneca. Para concluir esse vídeo, eu vou deixar uma frase de Boécio, que é a seguinte: tudo o que se afasta do bem deixa de existir. Tudo que se afasta do bem deixa de existir. Espero que esse conteúdo ajude você a compreender um pouquinho melhor Boécio e bons estudos de filosofia. E eu fui!